Galera, hoje a notícia não é muito feliz, mas com certeza é uma história muito inspiradora que acrescentou muito na minha vida e que com certeza vai acrescentar muito na vida de vocês. Hoje nós vamos falar sobre a história de Paul Alexander, um homem que viveu mais de 70 anos dentro de um pulmão mecânico. Esse cara conseguiu vencer muitas das suas limitações ali por causa de uma doença que ele teve e chegou a se tornar advogado, escritor e até mesmo fazia vídeos para as redes sociais e conseguiu chegar a mais de 300 mil seguidores. Uma história muito inspiradora para mim e para você. Então, vamos lá. Paul, agora conhecido como o Homem do Pulmão de Aço, ganhou essa fama depois que contraiu poliomielite aos 6 anos de idade, e isso foi em 1952. Para quem não sabe, poliomielite também é popularmente conhecida como a paralisia infantil. É uma doença que não tem cura, porém, para Paul, assim como muitas outras crianças que contraíram essa doença em 1952, mais ou menos naquela época, existia um recurso que poderia ser utilizado para ajudar com que essas crianças continuassem com vida. Essa doença é contraída através de um vírus, que é conhecido como poliovírus. Normalmente afeta crianças abaixo de 5 anos, mas também adultos podem pegar essa doença, ela é transmissível e ela ataca diretamente o sistema nervoso da pessoa que contrai essa doença, chegando a causar paralisia. Não existe cura para essa doença, mas existem sim vacinas que são aplicadas ali. Provavelmente você tomou uma vacina contra a poliomielite quando você era criança e isso ajudou você a não contrair essa doença. Mas Paul, aos 6 anos de idade, acabou contraindo essa doença e teve que ter um aparelho para ajudar a respiração e a mantê-lo vivo. Esse aparelho tem um nome popular conhecido como pulmão de aço. É literalmente um aparelho, aí como você está vendo na imagem, bem ilustrativa, é como se fosse uma cápsula gigantesca, onde a pessoa é inserida ali dentro e esse aparelho ajuda a pessoa a respirar. Ele viveu até os 78 anos, então se você fizer uma conta rápida aí, ele contraiu e foi parar dentro de uma máquina como essa aos 6 anos para 7 anos, então Paul passou mais de 70 anos, aproximadamente 72 anos, dentro desse aparelho. A fase mais difícil para Paul foi quando ele era criança. Imagina você uma criança de 6 anos, 7 anos, 8 anos, pré-adolescente, adolescente, tendo que viver dentro de uma máquina como essa. Não podendo brincar, não podendo correr, não podendo nem mesmo se mexer. Até porque a paralisia estava tomando todo o seu corpo. Com certeza a infância de Paul foi muito difícil por causa disso, mas Paul foi um homem extremamente sonhador, uma criança extremamente sonhadora, e ele conseguiu se adaptar para viver de uma forma com certeza muito limitada, mas uma forma que foi muito feliz. Paul aprendeu a fazer desenhos, Paul aprendeu a fazer muitas coisas com as limitações que ele tinha, ele desenhava usando um lápis ali na sua boca e ele conseguia fazer desenhos muito melhores do que eu. Com o passar dos anos, Paul concluiu seus estudos e decidiu que seria um advogado. Ele conseguiu passar por todos os testes, todas as provas e se tornou um advogado renomado nos Estados Unidos. E não só isso, Paul também se tornou um escritor. Ele escreveu um livro contando a história da sua vida. Esse livro inspirou e inspira muitas pessoas que passam por limitações físicas, por doenças ali que podem limitar pessoas a superarem os seus limites e vencerem na vida, assim como Paul Alexander venceu na vida dele. Agora, uma grande limitação que Paul passou foi que a máquina que ele vivia foi projetada em 1952, ou seja, algo muito antigo e que, com certeza, por ser algo mecânico, precisava sempre de manutenções. E quanto mais os anos passavam, mais difícil ficava de conseguir peças para repor nessa máquina. Paul teve que recorrer a vários brechós, bazar, lojas de peças antigas e até mesmo pessoas que tinham tido máquinas como essa e não estavam mais utilizando porque alguém morreu, enfim, e comprar peças dessas máquinas, mas cada vez se tornava mais difícil de conseguir peças. Até que um dia, com a ajuda de um amigo, Paul usou o YouTube, essa plataforma que você está me assistindo agora, criou um vídeo pedindo ajuda, falando do seu problema e de que precisava de peças para repor nessa máquina dele. Foi então que, com a ajuda da comunidade, as pessoas começaram a comentar, compartilhar, e ele encontrou uma pessoa que tinha uma máquina dessa parada e cedeu essa máquina para ele. É por isso que a comunidade é muito importante e é por isso que você também pode ser muito importante, muito ajudador aqui nesse canal, se inscrevendo e curtindo para ajudar esse canal a continuar crescendo. Então dá essa moral aí pra gente.
Paul era um cara que não parava de testar os seus limites. Ele chegou a fazer uma viagem ao redor do mundo, colocando essa sua máquina, esse seu pulmão de aço, dentro de um caminhão para que ele pudesse viajar e conhecer o mar, conhecer a praia e vários outros lugares que qualquer pessoa tem o sonho de visitar e acaba sendo limitado por condições físicas, até mesmo condições financeiras, mas Paul não foi esse tipo de pessoa. Ele passou por cima das suas barreiras físicas e conseguiu alcançar a realização de mais esse sonho. Ele até mesmo conseguiu desenvolver uma técnica, juntamente com sua fisioterapeuta, de conseguir respirar mesmo tendo todo esse problema. Ele contou que uma vez, sem querer, ele acabou engolindo ar e com isso ele conseguiu desenvolver uma técnica que o ajudava a respirar mesmo tendo toda essa paralisia. É claro que isso era algo muito limitado, ele conseguia respirar ali por alguns minutos, até mesmo durante uma certa hora, mas não era algo que ele podia fazer o tempo todo. Mas foi algo que ajudou ele a passar alguns poucos momentos fora desse aparelho. Mas infelizmente, como essa doença não tem cura, isso não foi suficiente para livrar Paul do pulmão de aço. Aos 78 anos, Paul morreu, mas deixou essa linda história de superação para inspirar a mim e inspirar você a romper com os nossos limites e alcançar sonhos que muitas pessoas julgam ser inalcançáveis, mas com muita força, determinação e fé, nós conseguimos alcançar sim, e Paul está aí para contar essa história para a gente. Espero que você tenha gostado dessa história. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal para você não perder nada que a gente tem trazido para cá. Obrigado por você ter ficado com a gente até o final. Essa é uma excelente história e faz parte daquilo que a gente sempre diz aqui, né? Você não precisa saber todas as coisas, mas isso é muito bom você saber.